Seja bem-vindo a mais um de nossos programas. Hoje nós temos o privilégio de receber um grande homem da fé, o meu querido amigo Francisco, pastor Francisco. Tudo bem, pastor? Elbert, tudo bem, querido pastor? Estamos aqui, para mim é um orgulho, uma honra poder estar aqui no seu programa. Espero em Deus ser bênção no dia de hoje para cada um de vocês, para o seu telespectador, e me honra muito poder estar aqui. Que bom, pastor. Depois de uma agenda tão demorada, né, a gente custou para ter uma vaga com ele, viu, irmão? Não é qualquer um que marca com esse pastorzão, não. Pastor Francisco, pastor Chico Estrada, tem esses nomes também, não tem? Conhecido como Chico Malaquias, Chico Estrada, porque eu já ouvi Chico Estrada. Era por que essa denominação? Olha, pastor Elbert, talvez seja devido à relação minha com o período que eu fui motorista de carreta de transporte pesado, e aí alguns acabam que aí joga aí o apelido Chico Estrada, mas no ministério, ministerialmente mesmo é pastor Chico Malaquias. Chico Malaquias. Verdade. Fala um pouquinho, quem é Chico Malaquias para o público que está em casa? Porque às vezes a pessoa fica imaginando, quem é Chico Malaquias? Bom, eu gosto sempre de fazer minhas as palavras do nosso pastor-presidente, pastor Jorge Linhares. O que define um homem, a melhor definição é ser chamado homem de Deus. Mas Chico Malaquias é um servo de Deus, eu sirvo a Jesus já há 35 anos, eu venho de Lagoinha, converti em Lagoinha há 35 anos atrás. Fiquei 2 anos ali, fui batizado lá pelo pastor Márcio Valadão e conheci Getsemane de uma maneira assim muito especial e providencial. Meu modo de crer, trabalhava na extinta revenda Ford Dakar e, enfim, lá havia um motorista daquela empresa, pastor Elbert, que a esposa era da Getsemane e ele não. E um momento daquele, ele fez o convite, devido a ele ver que havia uma dificuldade na área da música, principalmente meio de semana, não tinha músico, e ele me faz o convite, eu venho na pequena Getsemane, na época que era uma congregação da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Jorge tinha acabado de chegar, já estava há cerca de 2, 3 anos aqui. O início da igreja? No iníciozinho da igreja, meados ali de 82, e eu vim numa quinta e dei uma pequena contribuição com o meu violão e apaixonei com a pequena Getsemane, pedi carta para cá. Que benção. E já estamos caminhando aí para 30 e poucos anos, 33 anos aqui. 33, quase 34. Então, o pastor Chico Malaquias, além de ser um pregador, ele também é do louvor. Eu tive na área da música aqui, eu tenho uma história, pastor Elbert, já musical, mesmo antes de servir a Deus, eu toquei uns 4 para 5 anos na noite, eu venho da noite, a minha veia musical, eu venho da noite fazendo violão e voz, e depois o Evangelho chegou e nós voltamos. A oportunidade de verdade que eu tive no nosso meio cristão foi aqui na Getsemane. No Lagoinha eu não cheguei a exercer nada, enfim, e aqui eu tive a oportunidade e fiquei com os meninos aí, posso dizer assim, dando uma pequena contribuição, aproximadamente uns 13 anos na área da música. Eu vi e ajudei em alguns grupos, né, mais antigos, né, Banda Getsemane. Enfim, a gente deu uma pequena contribuição, no início mesmo, bem no iníciozinho. Da Igreja Getsemane. Né? Participei da gravação de um dos CDs de adoração e gravei. Na verdade, a história de gravação de CD na igreja, eu fui o primeiro músico a gravar um disco. Era vinil na época, em 92, eu gravei o primeiro disco vinil, depois gravei o segundo, já foi CD, e ficou, diga-se de passagem, muito bom. É o primeiro da Estrada para o Caminho e o segundo Getsemane. Tem dele para vender até hoje. Tem. Se procurar, a gente ainda acha. Você está vendo, meu irmão, que a história tem raiz, né? Não é uma história que nasceu ontem, né? Tem uma história com uma raiz bem profunda. Agora, para começar a te contar esse testemunho que vai impactar a sua vida, nós vamos começar a falar do Chico Estrada. Qual que era o seu sonho profissional? Então, pastor, eu sou filho de patrocínio, ali em Patrocínio eu venho de família pobre, família humilde, e eu aprendi a dirigir muito novo ali em Patrocínio, aprendi a dirigir 12 para 14 anos, e ali brota no coração um sonho, um desejo de me tornar um motorista de carreta transporte pesado. E naquela década de 70, a Rede Globo exibiu em sua primeira edição o seriado Carga Pesada. Carga Pesada. E eu assisti todos os episódios. E aquilo foi como uma flecha no coração. E, enfim, e aí, 18 anos, eu tirei a minha carteira profissional C
e vim trazido de patrocínio para cá por um padrinho desse batismo romano. Eles eram dono de fazendas lá e eram dono da Cardizio aqui em Belo Horizonte. Esse homem me traz para cá para trabalhar com ele na revenda Ford Dakar. Fiquei 2 anos na revenda Ford Dakar e daqui a pouco, numa reunião, o evangelho já tinha chegado. Logo no primeiro ano que eu cheguei em Belo Horizonte, o evangelho chegou. Uma moça me evangelizou e aí conheci o clubão, que era lá na Afonso Pena. Tinha um clubão na Afonso Pena naquela época. E tinha na Savassi também a Igreja Evangélica Ágape. Naquele momento era um louvor excelente e a Getsemane passando um período assim crítico. E eu comecei a ir lá na Ágape no afã de pegar músicas novas para introduzir na Getsemane. Sim. E numa ida daquela, eu conheci uma pessoa, vi um quadro de avisos e oferecendo vaga para motorista de carreta de transporte pesado. E naquele momento eu já estava com a minha carteira profissional D. E aí eu conheci o dono daquela empresa. O dono daquela empresa me deu a oportunidade. Não é uma merchandising, mas é a Transpes Minas, Transporte Pesado Minas. E ali foi meu ingresso na profissão. Que já ainda é uma grande profissão, né? Ainda é. Afinal, o transporte da maioria das mercadorias do Brasil é feito através das rodovias. Devido à nossa geografia, então tudo é sobre rodas. Já era uma grande profissão na época. Se hoje é uma grande profissão, imagina naquela época, né? Exatamente. Hoje mudou muito, porque a tecnologia que é hoje empregada nos caminhões é infinitamente superior. Quando nós começamos. Isso é uma máxima da vida, né? A tendência é tudo melhorar. Mas e aí? Aí você foi... Enfim, aí entrei lá na Transpes Minas, fiquei por volta de 5 anos ali, trabalhando ali. Ali eu conheci o país praticamente todo, levando máquina pesada. Eu trabalhava com transporte pesado, de máquina. Todo tipo de transporte? Todo tipo de transporte. Então, essas carretas que você, quando está viajando, vai um carro na frente com os faróis acesos, enfim... Eu trabalhava com aquele batedor, segmento ali, né? Que vai com o Para quem não sabe o que é esse batedor, é aquele carro laranja. Geralmente a cor é laranja, né? Uma cor bem chamativa. Laranja com preto, que vai na frente protegendo a carga para evitar que os motoristas se colidam com ela. Exatamente. Enfim, então nós ficamos na primeira empresa 6 anos, depois fui para uma segunda empresa, nesse momento eu já estava casado, e na segunda empresa, no ano de 90, eu sofri um acidente muito grave, não foi na estrada, foi um acidente, parece até irônico, para quem andava com 70, 80, 90, 100 toneladas de carga, eu sofri um acidente com uns 800 quilos, 700 quilos, no pátio da Petrobras, no dia 8 de agosto de 1990. Mas esse assunto nós vamos começar a comentar no próximo bloco. Okay. Você já percebeu que a história, ele começou uma carreira muito cedo, a história ela é cheia de detalhes, é uma história que vai impactar a sua vida, você vai receber uma transformação de vida, principalmente no momento que o país está vivendo, que tem muita gente se desesperando, querendo desistir, né? E é por isso que a gente escolheu chamar, nessa época, o pastor Chico Malaquias aqui, para te dar um testemunho do que é uma crise realmente. Até o próximo bloco do Conexão Getsemane. De volta no segundo bloco do nosso programa. Para quem perdeu o primeiro, você pode olhar no YouTube uma história que está começando. Você vai ver a vida profissional do pastor Chico Malaquias, um grande homem de Deus. E outra coisa, hoje eu queria mandar um abraço também para a irmã Zuma e para o irmão Nilson, que estão sempre assistindo a gente aí. Pastor Chico, você começou a contar a história do acidente. Eu te interrompi no bloco anterior, mas agora pode começar a contar o que aconteceu. Então, pastor Elbert, naquele momento, no ano de 90, havia até uma perspectiva da gente comprar o próprio caminhão. Era o sonho. Era o sonho. Meu avô tinha deixado, eu sou o único neto legítimo dele, ele tinha deixado uma pequena terrinha em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, então a expectativa ou perspectiva era vender aquilo, dar de entrada no caminhão. Eu novo, na época, 21 anos. Enfim, nós vínhamos trabalhando com essa perspectiva. E eu cheguei de São Paulo, repito, já estava na segunda empresa, cheguei em São Paulo dia 8 de agosto de 1990, por volta de umas 5 da tarde,
E quando eu cheguei no pátio da empresa, o meu ex-patrão pediu: Chico, antes de você ir embora, vá lá no pátio da Petrobras buscar aquele braço do guincho. Essa empresa também locava guindastes. E eu fui buscar esse braço de uma máquina que já estava trabalhando lá e tinha vencido o contrato. E eu cheguei lá no pátio da Petrobras por volta de umas 18h30. E quando eu cheguei, já estava um pouco escuro. E o guindasteiro levantou aquele braço e eu dei ré na carreta para ele simplesmente fazer isso aqui, ó, abaixar aquilo em cima da carreta. Aquilo pesava entre 700 quilos, uma tonelada, e eu, no afã de ajudar os companheiros, já estava uns 20 dias fora de casa, e eu disse para o guindasteiro assim: senhor Antônio, me dê a marreta aí, eu vou ajudar vocês para a gente ir embora logo. Então, hoje, pastor Elbert, eu reconheço que houve imprudência da minha parte, correria, e assim, houve falha também da empresa, porque não tinha ali um chefe de transporte, alguém para orientar. Mas eu sempre gostei de ajudar os companheiros. O que eu fiz? Eu entrei debaixo da peça. Foi instinto, né, pastor? Foi instinto. Eu falei: me dá a marreta que nós vamos acoplar aqui. Eu entrei debaixo da peça e quando eu bati com a marreta no pino inferior aqui da esquerda, eu não observei o pino inferior da direita, estava já na pontinha, já estava quase solto. E quando eu bati aqui, ambos soltaram ao mesmo tempo e desabou em cima das minhas costas, quase 1 tonelada de ferragem. Aquilo bateu aqui nos ombros e dobrou aqui o peito. Eu caí sentado e dobrou aqui o peito no meio das pernas. Fez isso aqui comigo, olha, me dobrou o meio, aí explodiu tudo atrás. Quebrei costela. Você ouviu os estalos, sentiu os estalos? Quebrei a espinha. Tinha alguém observando na hora e saiu correndo? Os companheiros ficaram todos apavorados ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, e saíram correndo para pedir socorro lá no pátio da Petrobras. E eu fiquei ali esmagado entre a vida e a morte. A sensação realmente é aquela sensação da morte. Eu puxava a respiração, não conseguia vir o oxigênio. Estava esmagando os órgãos. Estava esmagando. E ali, a primeira pessoa que veio na minha mente foi a minha esposa e minha filha. Minha filha estava com 8 meses de vida. E ali, assim, resumindo um pouco... E interrompeu os sonhos. Ali ia interromper tudo, né? Tudo que a gente sonha como marido, né? Como pai. Como pai, você pensa em dar um relativo conforto para mulher e filho, o sonho de ter o próprio caminhão. Então, ali, eu percebi, mesmo não sabendo a gravidade, mas você percebe que algo grave aconteceu. Enfim, para resumir um pouco, o socorro foi muito bem prestado, Deus permitiu que eu não desmaiasse, e acontece algo ali tão da parte de Deus, a peça sem explicação, enquanto os companheiros saíram para pedir socorro, a peça que caiu, esmagou, ela voltou, bateu na traseira da carreta e deu um alívio, mais ou menos... Como se subisse, né? Deu um alívio mais ou menos de 1 metro, o corpo que estava dobrado desdobrou desgovernadamente para trás, as pernas começaram a debater assim, desgovernadamente, sem controles, e uma dor insuportável. Daí o pessoal chega: meu Deus, quem tirou? Pega ele, puxa. E eu disse a eles, entre muitas dores, eu falei: olha, não me pega de qualquer maneira, que eu acho que eu quebrei minha espinha, porque eu não estou sentindo mais as minhas pernas, não sinto as minhas pernas. Pede o socorro da Petrobras, acidente gravíssimo. Então, assim, eu aguentei ali, eles chamaram a Kombi da Petrobras, chamaram a maca. Em síntese, o socorro foi, assim, muito bem prestado, sabe, pastor Elbert? E eles correram comigo para o Hospital Felício Roxo. Eu não sei se foi ligação do meu ex-patrão, mas quando eu cheguei no Felício Roxo, já estava tudo preparado para te receber. Tudo preparado para me receber. Ligação do ex-patrão e a presença de Deus, né? Deus é maravilhoso. Até essa situação mesmo da peça se levantar, eu lembro que eu ouvi esse testemunho há muitos anos atrás. Essa parte mexeu comigo, porque eu imaginei que no momento da crise é o momento que a intervenção de Deus, ela entra de imediato com a salvação. Porque uma peça, inexplicavelmente, se levantar para dar um alívio, para te tirar dali de baixo, é milagre de Deus. Ali já começava o milagre. Ela, assim, se olhar numa ótica humana... Não, é impossível o que aconteceu. Não tem como a explicação. Na verdade, quando ela partiu ao meio, pastor Elbert, ela desabou em cima das minhas costas e a parte superior dela apoiou na traseira da carreta. Então, tinha todo um balanço para frente. Ela ia para frente. Mas para ela fazer, abaixar a ponta, teria que alguém pisar lá na ponta. Né? Então, é aqui que eu penso e creio que Deus interferiu. Ali debaixo daquela ferragem, eu pedi a Deus que eu não queria morrer, que eu queria criar minha filha juntamente com a minha esposa, entende? Então, eu penso e creio que Deus ali me ouviu. Então, ela houve assim, como que uma ordem da parte de Deus, que um anjo abaixasse ali. Ela fez isso aqui, olha. Ela levantou e apoiou lá em cima da carreta, mas aliviou de cima de mim.
Então, o corpo que estava dobrado aqui, nela aliviar, o corpo desdobrou desgovernadamente. Então, foi ali que eu entendo. Muitos podem dizer assim, os incrédulos podem dizer assim, foi o vento, foi isso, foi sorte. Não, Deus ouve as nossas orações. Exatamente. Né? Eu estava hoje até conversando com uma pessoa, está essa confusão aí no nosso país. Eu sempre gosto de dizer, olha, independente da confusão política, econômica, quem governa essa nação é Deus. É Deus. Jesus falou, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então significa que eles trabalham, essa trindade está trabalhando. Ele bolou isso aí e ele sustenta isso aí, sustenta os governos, sustenta tudo. É o meu modo de crer. Eu ouvi uma pessoa falando numa situação complicadíssima como essa, que agora seria só Deus, agora é só Deus. Quando ela falou isso perto de mim, eu falei com ela assim, minha irmã, agora então chegou a hora boa. Porque quando é só Deus, a solução vem. Esse programa hoje está impactando com relação à situação, você está vendo aí a situação do país e você está recebendo essa palavra, esse maná do céu, sobre uma situação que você vai ver a solução depois. Ainda não chegou na melhor parte. Continua ligado no Conexão Getsemane e até o nosso próximo bloco. Agora nós encerramos com uma música da cantora Ana, apenas 12 anos e uma unção maravilhosa. Deus abençoe você e até daqui a pouco. Essa voz do meu amado me chamando pra brilhar, reluzir sobre este mundo onde as trevas quer tragar. Ouça a voz do meu amado me chamando pra cessar, diluir e dar sabor, separar o bem do mal. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui pra fazer a diferença e além das evidências, escolhestes a mim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui pra fazer tua vontade, ter total liberdade, pra me usar como canal no sobrenatural. Eis-me aqui. Essa voz do meu amado me chamando pra brilhar, reluzir sobre este mundo onde as trevas quer tragar. Essa voz do meu amado me chamando pra cessar, diluir e dar sabor, separar o bem do mal. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui pra fazer a diferença e além das evidências, escolhestes a mim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui pra fazer tua vontade, ter total liberdade, pra me usar como canal no sobrenatural e no escondido, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui.
agora no terceiro bloco do Conexão Getsemane, com uma história maravilhosa, a história do pastor Chico. E com detalhe, agora ele vai contar para você o que aconteceu de milagre. Pastor Chico, depois daquela situação que a gente já contou no bloco anterior, para quem perdeu pode estar olhando na internet, no YouTube, no site da Igreja Getsemane, você foi retirado e foi socorrido no Hospital Felício Roxo. Sim, ali no pátio da Petrobras, eu repito, o socorro foi muito bem prestado. Deus me deu a graça de não desmaiar. E para trabalhar, pastor Elbert, no segmento que eu trabalhava, na minha época você fazia N cursos e dentre a maioria deles caía primeiros socorros. Então eu pude ali, valeu a pena os cursos, eu pude orientar. Olha, me pega assim, me pega assim. Foi muito bem prestado. Fomos para o Hospital Felício Roxo, a sala de cirurgia já estava preparada. E, enfim, a cirurgia durou 10 horas de cirurgia. E pós-cirurgia, no dia 9 de agosto, a primeira pessoa que veio me visitar pela manhã foi o chefe da equipe, Dr. Roger Simões. Eu posso dar nome, que é uma pessoa conceituada na nossa capital mineira, e é uma autoridade dentro da área da ortopedia. Enfim, ele foi a primeira pessoa na manhã seguinte, pós-operatório, a me visitar. Quando ele chegou no quarto, eu estava assim meio sonolento, aquele efeito da anestesia. Ele me cumprimenta, tinha uma prancheta pendurada na cabeceira da cama, ele assina alguma coisa ali, me cumprimentou, foi educado. Quando ele estava saindo, eu disse a ele assim, doutor Roger, o senhor tem um minuto? Ele falou, claro, meu filho, perfeitamente. Ele aproximou da cama e eu disse a ele assim, doutor Roger, olha, eu não entendo nada da medicina, mas como o senhor viu ontem, eu chamei vocês para orar antes da cirurgia. E eu fiz isso, doutor Roger, porque eu sou um cristão, eu sou crente em Jesus Cristo. E se Deus quiser fazer alguma coisa na minha vida, Deus vai fazer. Se Ele não fizer, doutor Roger, com movimentos ou não movimentos, paralítico ou não paralítico, eu vou continuar adorando a Deus com toda a força do meu coração. Amém. Mas a minha preocupação é minha esposa, doutor Roger. É uma menina nova, tirei essa menina de um relativo conforto. E essa garota tem 23 anos de idade, talvez ela não esteja preparada para a notícia que o senhor tem para nos dar. Mas eu penso que eu estou preparado. Com movimentos ou não movimentos, eu vou lutar pela vida, eu nasci para vencer. E eu vou lutar, eu não vou desistir. Mas eu gostaria de saber, porque eu não estou sentindo mais as minhas pernas. Eu não sinto mais, eu já acordei com essa sonda ligada em mim, esse recipiente colhendo a urina aqui. Doutor Roger, por favor, seja franco comigo, qual é a minha condição dentro da medicina? Eu acho que eu tenho esse direito de guardar isso por enquanto no meu coração. Para quem conhece essa pessoa em Belo Horizonte, ele é tido como um homem muito sério, muito franco. E ele vira para mim e dá essa palavra, meu filho, é lamentável, você é um menino, 28 para 30 anos, mas a partir de hoje, do seu umbigo para baixo, acabou, você está completamente paralítico, você vai fazer as suas funções, urinar para as pernas abaixo, para evacuar também para as pernas abaixo, o relacionamento íntimo entre você e sua esposa também acabou. Acabou. Eles engessaram do pescoço até as coxas, pastor Elbert. Foi um momento da minha vida assim muito difícil. Eu chorei muito ali naquele hospital. Nesse momento, naquele abismo, a igreja fez diferença na sua vida? Sim. Quando eu ouço isso, ele sai do quarto. Ele saiu do quarto, eu chorei muito, mas a primeira coisa que veio no meu coração foi tudo que eu tinha lido a Bíblia. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia uma vez por ano. Começou a vir tudo aquilo que eu tinha lido, palavras de Jesus. Não temas, eu estou contigo. Não temas. O que eu faço hoje, você não entende, mas vai entender depois. Então isso trazia um alento para o meu coração. Pastor Elbert, um ano, eu ouvi também uma palavra de uma autoridade na ortopedia. Um médico conceituado e renomado. Um ano. Tudo que o médico falou, literalmente eu vivi. Urinava através de sonda, para evacuar com a ajuda de instrumento. Um ano depois, olha, nós não blasfemamos, nós não murmuramos. Um ano? Um ano. Meu irmão, você está vendo? Um ano. Falou. Não foi 2 dias, 3 dias, 1 dia. Um ano. Um ano. Minha esposa foi peça fundamental na minha vida. Os votos do altar, aquela mulher cumpriu. Tia Maria na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde, na enfermidade. Palavra, né? Ela me amou mesmo, cuidou de mim, me limpou, dava banho. Um ano depois, Deus surpreende a mim, Deus surpreende a minha esposa, Deus surpreende a nossa igreja. Deus surpreende os meus amigos, surpreende a medicina numa manhã de domingo. Senhor Deus, eu estava sentado na cadeira de roda, no barracãozinho que nós morávamos, numa manhã de domingo, sintetizando. O Senhor Deus me visitou com um grande poder. Eu voltei a urinar, sentado na cadeira de roda, voltei a urinar normal. Que benção. Naquela mesma semana, voltei a evacuar normal. Ressuscitou. Naquela mesma semana,
a intimidade ficou tudo normalzinho, Voltou voltaram normal. boa parte dos movimentos, sinto as minhas pernas normais. Algum tempo depois, a minha esposa engravidou novamente, Mudou de ramo profissional, profissionalmente mudou de ramo. porque a gente está fazendo aqui um compacto do testemunho dele, que é longo. Inclusive, tem o seu material de trabalho, que pode ser consultado na internet. Tem na e te, internet, e te convidar tem. também o pastor Chico Malaquias para pregar na igreja, né? Verdade. Tem o nosso site, pastorchicomalaquias.com. No YouTube tem muitos vídeos nossos, está lá no... Sempre procurar lá, Chico Malaquias. Chico Mas curou, Malaquias. mudou de profissão. Aí Irmão, mudou de profissão. Caminhoneiro, E hoje temos o nosso comércio de automóveis, somos proprietários da J Veículos, ali na Cristiano Machado, 5137, telefone 3426-6400. para fazer uma propaganda. Novos, seminovos, nacionais, importados. Deus... É um dos maiores revendedores de carros usados aqui na região de Belo Horizonte. Multimarcas. Né? Multimarcas, todo tipo de carro. E assim, o sonho era ter um caminhão. Hoje tem uma empresa que vende carros e carros e carros e carros, faz negociações de grande porte, né? Isso, a gente vende nacionais, importados, novos, seminovos, enfim, não tem faltado nada. É fato, o país está passando esse momento difícil, traz consequências para todos os segmentos, mas Deus tem sido tão bom com nós, com a gente. Não somos melhor do que ninguém, mas Deus tem dado o pão diário. O que nós administramos no nosso coração é o seguinte: Deus é o nosso sustento, Aleluia. Deus é o nosso socorro. Então Deus Aleluia. tem dado o pão diário, tá bom. Temos que orar também o que Deus já fez. Né? Então não estou. Sou um homem feliz, realizado, tenho ainda um pouco de dificuldade para caminhar. Caminho com a ajuda das bengalas. Mas se Deus não fizer mais nada fisicamente na minha vida, você está olhando aqui, nosso telespectador, para um homem alegre, Aleluia. feliz, satisfeito, uma disposição muito grande no meu coração para prosseguir, viver a vida, continuar cuidando dos meus filhos. Uma filha já está formada, graças a Deus, só tenho o garotão aí hoje que está com 16 anos para formar, não tem sido dificultoso. Deus tem Deus cuidado. fez o quê? Deus ressuscitou os Ressuscitou sonhos. e respondendo a sua pergunta, a igreja foi peça fundamental, a fé foi peça fundamental, a fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu pudesse dar uma palavra final, eu diria para você, nosso telespectador, não desista do seu sonho, envolva Deus na sua história, envolva Jesus Cristo na sua história. Não sei o que você está passando agora, o que você está vivendo, mas você está ouvindo aqui uma pessoa que tem autoridade para dizer, não desista. Amém. Com Jesus na sua vida, se você envolver, chamá-lo para o seu problema, para o seu casamento, para a sua dificuldade, eu sou testemunha de que Deus pode mudar o quadro da sua história. Amém. Como sempre no nosso programa, nós temos aqui uma palavra. Hoje a nossa palavra está em João 11, 23, 24 e 25. João 11, a partir do versículo 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. No último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meu irmão, a palavra, quando Lázaro estava morto, quando as irmãs estavam esperando Jesus, era justamente isso. Os sonhos morreram, a esperança morreu. Mas Jesus vem e transforma a vida de um motorista de caminhão em um grande empresário em Belo Horizonte, curado, a gente pode dizer até aleijado, né, irmão? Um ex-aleijado, que hoje tem as suas funções todas restituídas. É isso que Deus pode fazer, é isso que Deus pode fazer por essa nação. Está aí o programa, agora com uma música linda dessa cantora Ana, de 12 anos. Vou continuar a marchar. Continue sempre assistindo Conexão Getsemane e até a próxima semana em mais um de nossos programas. Pensam que não sou capaz, pensam que não alcanço a vitória. Eu reconheço, Senhor, que é impossível sem sua glória. Vou continuar a marchar para ti, ó Senhor. Vou exercitando minha fé, pois fácil não é. Sua fidelidade me mantém de pé.
exercitando minha fé, pois fácil não é. Sua fidelidade me mantém de pé. Pode o inimigo tentar me derrubar, levantando barreiras pra me cercar. O meu Deus é fiel e vai na frente da batalha. Ele é meu escudo. Pode o inimigo tentar me derrubar, levantando barreiras pra me cercar. O meu Deus é fiel e vai na frente da batalha. Para ti, ó Senhor, vou exercitando minha fé, pois fácil não é. Sua fidelidade